Poucos nomes têm uma ressonância tão forte quanto Michael Jackson, o rei do pop, como ele era carinhosamente conhecido. Esse ícone cativou o público com suas performances hipnotizantes e músicas icônicas. Acho que as pessoas não entendem o outro lado que vem com isso, por isso são tão rápidas em chamá-lo de estranho e esquisito. Mas é quase como se você fosse forçado a ser diferente porque não é normal. Entretanto, por trás do brilho e do glamour, há uma história envolta em mistério e controvérsia. Em 25 de junho de 2009, o mundo ficou chocado com a morte prematura de Michael Jackson. Embora seu falecimento tenha sido oficialmente atribuído a uma parada cardíaca, ele provocou um turbilhão de teorias da conspiração que continuam a intrigar e confundir até hoje. Hoje, explorarei as chocantes teorias da conspiração que surgiram após o ocorrido. A morte de Michael Jackson. Nos meses que antecederam sua morte, Michael Jackson estava se preparando para uma série de shows de retorno altamente esperada, intitulada This Is It. O mundo aguardava ansiosamente o retorno do rei do pop, que estava ausente dos palcos há vários anos. Entretanto, nos bastidores, Jackson estava enfrentando uma infinidade de problemas pessoais que acabariam contribuindo para sua trágica morte. Um dos desafios mais significativos enfrentados por Jackson foi sua batalha constante contra a insônia. Durante anos, ele lutou para ter uma boa noite de sono, muitas vezes recorrendo a vários medicamentos para ajudá-lo a descansar. A privação de sono afetava seu bem-estar físico e mental, deixando-o exausto e desesperado por uma solução. Entra em cena o Dr. Conrad Murray, um cardiologista que havia sido contratado como médico pessoal de Jackson. Murray foi incumbido da responsabilidade de garantir que Jackson tivesse o descanso de que tanto precisava. Para isso, ele começou a administrar um poderoso sedativo chamado Propofol, que é normalmente usado em hospitais para anestesia. Essa droga potente se tornaria uma figura central nos eventos que se desenrolaram. À medida que os preparativos para os shows de This Is It se intensificavam, também aumentava a pressão sobre Jackson. O mundo observava com expectativa, enquanto ele ensaiava incansavelmente, determinado a apresentar uma performance que solidificaria seu status como o maior artista de todos os tempos. Entretanto, a imensa pressão e as exigências físicas afetaram sua saúde já frágil. Apesar dos desafios crescentes, Jackson prosseguiu, impulsionado por sua paixão pela música e pelo desejo de dar aos fãs um show inesquecível. Mas, nos bastidores, o custo de sua agenda exaustiva e o peso de suas lutas pessoais estavam se tornando cada vez mais evidentes. À medida que as datas dos shows se aproximavam, começaram a surgir relatos sobre a deterioração da saúde de Jackson. Surgiram rumores sobre sua aparência frágil e sua dependência de medicamentos para lidar com as demandas físicas e emocionais de seu retorno. Surgiram preocupações sobre os possíveis riscos associados aos medicamentos que ele estava tomando, principalmente o uso de Propofol para ajudar a dormir. No fatídico dia 25 de junho de 2009, ocorreu uma tragédia. O Dr. Conrad Murray chegou à residência de Jackson e administrou a dose habitual de Propofol para ajudá-lo a dormir. No entanto, dessa vez, algo deu terrivelmente errado. Murray saiu do quarto por alguns instantes, mas voltou e encontrou Jackson sem reação. Apesar dos esforços frenéticos para reanimá-lo, era tarde demais. Michael Jackson, o rei do pop, foi declarado morto no hospital. A notícia da morte de Jackson causou comoção em todo o mundo. Os fãs ficaram arrasados, incapazes de compreender a perda de seu amado ícone. O setor musical lamentou a perda de uma verdadeira lenda e recebeu homenagens de todos os cantos do mundo. A morte de Michael Jackson causou comoção no setor musical e no mundo em geral. Os fãs lamentaram a perda de um verdadeiro ícone, enquanto o frenesi da mídia, em torno de sua morte, atingiu níveis sem precedentes. Mas, além do luto imediato, as consequências da morte de Jackson seriam marcadas por batalhas legais, disputas financeiras e um ressurgimento de sua música como nunca antes. Depois de sua morte prematura, a demanda pela música de Michael Jackson disparou. Seus álbuns voaram das prateleiras e suas músicas dominaram as paradas mais uma vez. O mundo foi lembrado do apelo atemporal de sua música, e uma nova geração de fãs descobriu a magia que fez dele o rei do pop. As vendas de discos de Jackson dispararam, com seus álbuns ocupando vários lugares nas paradas de todo o mundo. Nos Estados Unidos, ele se tornou o primeiro artista a vender mais de 1 milhão de downloads em uma única semana. O setor musical, reconhecendo a popularidade duradoura do catálogo de Michael Jackson, aproveitou a oportunidade. A Sony Music Entertainment fechou um acordo de vários bilhões de dólares para os direitos de distribuição de suas gravações, solidificando seu status como uma potência póstuma. O acordo garantiu que a música de Jackson continuaria a cativar o público nos próximos anos, consolidando seu legado como um dos maiores artistas de todos os tempos. Entretanto, em meio ao sucesso comercial e ao interesse renovado em sua música, surgiram batalhas legais. A família de Jackson entrou com ações judiciais contra a promotora de shows, a Egg Live, alegando negligência em seus cuidados médicos.
Eles alegaram que a empresa não havia monitorado adequadamente a saúde de Jackson e o havia levado além de seus limites, contribuindo para sua morte prematura. A batalha pelo patrimônio de Jackson também foi o centro das atenções. Com um patrimônio líquido estimado em centenas de milhões de dólares, seus bens tornaram-se objeto de intenso escrutínio e disputa. A questão de quem herdaria sua fortuna e controlaria seu legado artístico tornou-se um assunto ferozmente contestado. O testamento de Jackson, que nomeou sua mãe Katherine Jackson como guardiã de seus filhos e executora de seu patrimônio, enfrentou desafios e disputas de várias partes. Enquanto as batalhas legais se desenrolavam, a atenção do público continuava voltada para o legado do rei do pop. Homenagens e reuniões memoriais foram realizadas em vários locais do mundo, enquanto os fãs buscavam consolo ao se reunirem para celebrar sua vida e sua música. Artistas de todos os gêneros prestaram homenagem a Jackson, incorporando suas músicas em suas apresentações como um testemunho de sua influência duradoura. Madonna, U2 e Beyoncé estavam entre os muitos que o homenagearam no palco, enquanto um álbum de tributo com membros do Iron Maiden, Kiss e Guns N' Roses foi lançado, mostrando a amplitude de seu impacto no setor musical. Até mesmo os líderes mundiais se sensibilizaram com o falecimento de Jackson. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enviou uma carta de condolências à família de Jackson, reconhecendo o profundo impacto de sua música e sua importância cultural. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela também expressou suas condolências, reconhecendo o alcance global da arte de Jackson. Entretanto, a morte de Michael Jackson foi objeto de inúmeras teorias da conspiração, alimentando especulações e intrigas muito tempo depois de sua morte. Uma das teorias da conspiração mais persistentes em torno da morte de Michael Jackson é a crença de que ele forjou sua própria morte. De acordo com essa teoria, Jackson orquestrou um plano elaborado para escapar das pressões da fama e dos problemas financeiros. Os defensores dessa teoria apontam para supostas inconsistências na narrativa oficial, como a falta de um velório público do corpo de Jackson e o sigilo em torno de seu enterro. No entanto, o relatório post-mortem confirmou conclusivamente que o corpo encontrado era de fato o de Michael Jackson, eliminando quaisquer dúvidas sobre a autenticidade de sua morte. Após a morte de Jackson, houve supostas aparições dele em vários locais do mundo. Esses avistamentos alimentaram a especulação de que Jackson havia desaparecido com sucesso e estava vivendo em reclusão. Uma dessas alegações sugere que Jackson foi visto cruzando a fronteira da Califórnia com o México. Entretanto, apesar desses supostos avistamentos, não surgiram evidências confiáveis ou relatos de testemunhas oculares que comprovem essas alegações. É importante abordar esses avistamentos com ceticismo, pois muitas vezes eles não têm provas concretas e podem ser facilmente atribuídos a pessoas parecidas ou identidades equivocadas. Outra teoria da conspiração que ganhou força é a crença de que Michael Jackson foi assassinado. Sua única filha, Paris, expressou publicamente sua crença de que a morte de seu pai não foi causada por causas naturais. Em uma entrevista, ela declarou que acreditava que a morte de Jackson em 2009, devido a uma parada cardíaca, foi uma armação. No entanto, é fundamental observar que essas afirmações são baseadas em crenças pessoais e não foram comprovadas por nenhuma evidência concreta. A causa oficial da morte de Jackson, conforme determinado pelo Los Angeles County Department of Medical Examiner Coroner, foi intoxicação aguda por propofol. As circunstâncias que envolveram a morte de Jackson levantaram questões sobre o uso de medicamentos prescritos e sua saúde em geral. Os relatórios indicaram que ele tinha um histórico de dependência de drogas e era altamente dependente de medicamentos para lidar com suas dificuldades físicas e emocionais. O Dr. Conrad Murray, médico pessoal de Jackson, foi considerado culpado de homicídio involuntário por administrar a dose fatal de propofol. Embora a condenação de Murray apoie a teoria de que a morte de Jackson não foi uma ocorrência natural, ela não fornece evidências para apoiar a alegação de assassinato. As teorias da conspiração costumam surgir após mortes de grande repercussão, alimentadas por uma combinação de especulação, desinformação e desejo de descobrir verdades ocultas. Embora seja natural que os fãs busquem respostas e deem sentido a uma perda trágica, é importante abordar essas teorias com pensamento crítico e confiar em evidências confiáveis. A investigação oficial sobre a morte de Jackson envolveu o Departamento de Polícia de Los Angeles e a Drug Enforcement Administration, garantindo um exame minucioso das circunstâncias que envolveram sua morte. Concluindo, as teorias da conspiração em torno da morte de Michael Jackson continuam a cativar a imaginação do público, desde alegações de que ele teria forjado a própria morte, até supostos avistamentos e crenças de que ele teria sido assassinado. Essas teorias refletem o fascínio duradouro pela figura enigmática que foi o rei do pop. No entanto, é fundamental separar o fato da ficção e confiar em evidências confiáveis ao examinar essas teorias. A causa oficial da morte de Jackson foi intoxicação aguda por propofol.
e os procedimentos legais que envolvem o envolvimento de seu médico fornecem informações sobre os eventos que levaram à sua trágica morte. O Dr. Conrad Murray, médico pessoal de Jackson, tornou-se uma figura central na investigação. Foi revelado que Murray estava administrando Propofol, um sedativo potente normalmente usado em ambientes hospitalares, para ajudar Jackson a dormir. A investigação sobre a morte de Jackson acabou levando à condenação do Dr. Conrad Murray. Ele foi acusado de homicídio involuntário por seu papel na administração da dose fatal de Propofol. O julgamento que se seguiu foi um espetáculo, revelando detalhes chocantes sobre os eventos que levaram à trágica morte de Jackson e à extensão do envolvimento de Murray. A acusação argumentou que Murray agiu com negligência grave ao administrar Propofol em um ambiente doméstico sem equipamentos de monitoramento adequados ou protocolos de emergência em vigor. A defesa, por outro lado, alegou que Jackson havia auto-administrado a dose fatal, apontando para seu histórico de abuso de drogas. Após um julgamento altamente divulgado, Murray foi considerado culpado e condenado a 4 anos de prisão. Entretanto, as consequências legais foram recebidas com reações mistas. Alguns acreditavam que a justiça havia sido feita, enquanto outros achavam que a punição não era severa o suficiente para a perda de uma figura tão icônica. Nos dias que se seguiram à morte de Michael Jackson, fãs de todo o mundo lamentaram a perda de seu amado ícone. Em Detroit, onde a carreira de Jackson começou, o Motown Museum se tornou um ponto de encontro para os enlutados que se reuniram para prestar suas homenagens e compartilhar suas lembranças do rei do pop. Em Gary, Indiana, sua casa de infância, uma pequena multidão se reuniu do lado de fora, e a bandeira da prefeitura foi hasteada a meio mastro em homenagem ao herói de sua cidade natal. Os fãs em Hollywood se reuniram inicialmente em torno da estrela da calçada da fama de outro Michael Jackson, pois não conseguiram acessar a estrela de Jackson, que havia sido temporariamente coberta para a estreia de um filme. A manifestação de amor e pesar foi sentida em todos os continentes, pois foram realizadas homenagens e reuniões memoriais no Japão, no Reino Unido, na Rússia e na França. Em conclusão, a morte de Michael Jackson causou um impacto profundo em seus fãs e no setor musical. Os tributos globais, a incorporação de suas músicas em apresentações de outros artistas e a contínua celebração de sua música e legado são um testemunho de sua influência duradoura. Embora sua morte prematura tenha deixado um vazio que jamais poderá ser preenchido, sua música e a magia que ele trouxe ao mundo continuarão a cativar e inspirar as próximas gerações. A vida de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana. Ele era o 7º de 9 filhos da família Jackson. Desde muito jovem, ficou claro que Michael possuía um talento extraordinário. Seu pai, Joseph Jackson, reconheceu seu potencial e formou um grupo musical com seus filhos, conhecido como Jackson 5. O Jackson 5 era formado por Michael e seus irmãos mais velhos, Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. Eles começaram a se apresentar em shows de talentos e clubes locais, cativando o público com suas vozes harmoniosas e movimentos de dança sincronizados. Michael, mesmo em sua tenra idade, destacava-se como vocalista principal, com uma voz que não condizia com sua idade. Em 1968, os Jackson 5 assinaram um contrato de gravação com a Motown Records, catapultando-os para os holofotes nacionais. Seu primeiro single, I Want You Back, lançado em 1969, tornou-se um sucesso instantâneo, alcançando o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100. A isso se seguiu uma série de singles de sucesso, incluindo ABC, The Love You Save e I'll Be There. O talento de Michael como artista era evidente em todos os aspectos de sua presença no palco. Sua voz possuía uma qualidade comovente que ressoava com o público de todas as idades. Seus movimentos de dança eram eletrizantes, mostrando sua capacidade natural de cativar e entreter. A energia e o carisma de Michael eram incomparáveis, e ele rapidamente se tornou o membro de destaque do grupo. Com o aumento da popularidade do Jackson 5, eles embarcaram em turnês nacionais e internacionais, apresentando-se em arenas e estádios com lotação esgotada. Sua mistura contagiante de pop, soul e R&B atraiu uma grande variedade de ouvintes, quebrando barreiras raciais no setor musical. Michael, com seu charme juvenil e talento inegável, tornou-se um ídolo adolescente, adorado por fãs de todo o mundo. Além do sucesso musical, os Jackson 5 também apareceram em programas de televisão populares, como o The Ed Sullivan Show e o Soul Train. Eles se tornaram um fenômeno cultural, com suas músicas dominando as ondas do rádio e seus rostos estampando capas de revistas. No entanto, à medida que Michael crescia, ele começou a se sentir limitado pela imagem do grupo e pelo controle exercido por seu pai. Ele ansiava por liberdade criativa e procurou se estabelecer como artista solo. Em 1979, aos 21 anos de idade, Michael lançou seu primeiro álbum solo, Off the Wall, sob a orientação do lendário produtor Quincy Jones.
Off the Wall mostrou a versatilidade de Michael como artista, misturando elementos de pop, disco e funk. O álbum gerou 4 singles, que ficaram entre os 10 primeiros, incluindo Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You. Foi um sucesso comercial e de crítica, rendendo a Michael seu primeiro prêmio Grammy. Animado com o sucesso de seu empreendimento solo, Michael continuou a explorar seus limites artísticos. Em 1982, ele lançou seu álbum revolucionário, Thriller. Produzido por Quincy Jones, Thriller tornou-se um fenômeno cultural, quebrando recordes e redefinindo o setor musical. O single principal do álbum, Billie Jean, alcançou o topo das paradas em todo o mundo e apresentou ao público o movimento de dança característico de Michael, o Moonwalk. O videoclipe de Thriller foi uma obra-prima cinematográfica, revolucionando o meio e estabelecendo um novo padrão para os videoclipes. Com suas melodias contagiantes, produção inovadora e efeitos visuais cativantes, Thriller se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 66 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. O sucesso de Michael como artista solo o levou a patamares sem precedentes. Ele se tornou um superstar global, adorado por milhões de pessoas por seu talento, carisma e esforços humanitários. Sua influência foi além do setor musical, pois ele popularizou os movimentos de dança de rua, como o Moonwalk e o Robô, por meio de suas apresentações eletrizantes no palco e vídeos musicais icônicos. A década de 1990 marcou outro capítulo significativo na carreira de Michael Jackson, com o lançamento de seu álbum Dangerous e seus contínuos esforços filantrópicos. Apesar das controvérsias e das dificuldades pessoais que enfrentou durante esse período, o talento e a dedicação de Michael à sua arte permaneceram inabaláveis. Em 1991, Michael lançou seu 8º álbum de estúdio, Dangerous. O álbum mostrou sua contínua evolução como artista, ampliando os limites de seu som e incorporando elementos de New Jack Swing, hip hop e rock. Dangerous foi um sucesso comercial, estreando em primeiro lugar na parada Billboard 200 e gerando vários singles de sucesso, incluindo Black or White, Remember the Time e In the Closet. O single principal do álbum, Black or White, foi acompanhado por um videoclipe inovador que abordava temas de harmonia e união racial. Dirigido por John Landis, o vídeo contou com um elenco diversificado e efeitos visuais de última geração. Ele se tornou um dos videoclipes mais assistidos da história, solidificando ainda mais o status de Michael como pioneiro no meio. Nos últimos anos de sua vida, Michael Jackson enfrentou triunfos e tragédias, enquanto se preparava para uma turnê de retorno muito aguardada, e tragicamente teve sua morte prematura. Esses capítulos finais de sua vida foram marcados por uma mistura de entusiasmo, expectativa e profunda tristeza. A influência de Michael Jackson na cultura popular é imensurável. Ao longo de sua carreira, ele fez contribuições significativas para a música, a dança e a moda, deixando uma marca indelével no setor de entretenimento. No campo da música, a arte de Michael não tinha limites. Ele possuía um alcance vocal que abrangia várias oitavas, o que lhe permitia transitar sem esforço entre baladas suaves e hinos de alta energia. Seu estilo vocal único, influenciado por músicos como James Brown e Diana Ross, o diferenciava de seus contemporâneos. A música de Michael explorou vários gêneros, incluindo pop, soul, R&B, funk e rock. Ele mesclou perfeitamente esses estilos para criar um som que era exclusivamente seu. Seus álbuns de Off the Wall, a Dangerous e além mostraram sua versatilidade como artista e sua capacidade de evoluir com as mudanças no cenário musical. Mas não era apenas sua música que cativava o público. Eram também seus movimentos de dança eletrizantes. As apresentações de Michael no palco eram um espetáculo a ser contemplado. Ele revolucionou a arte da dança, impregnando-a com seu próprio estilo inovador e precisão. Seus movimentos de dança icônicos, como o Moonwalk, o Robot e o Lean, tornaram-se fenômenos culturais e ainda são imitados por dançarinos de todo o mundo. O compromisso de Michael com a perfeição era evidente em todos os aspectos de suas apresentações. Ele passava inúmeras horas ensaiando e refinando suas rotinas, ultrapassando os limites do que era possível. Sua atenção aos detalhes e sua capacidade de sincronizar perfeitamente seus movimentos com a música estabeleceram um novo padrão para as apresentações ao vivo. O impacto de Michael Jackson na cultura popular e no setor musical é imensurável. Mesmo depois de sua morte, seu legado como ícone cultural e sua influência contínua na música continuam tão poderosos como sempre. Como rei do pop, Michael revolucionou o setor musical com seu som inovador, performances eletrizantes e vídeos musicais inovadores. Seus álbuns, como Thriller, Bad e Off the Wall, continuam a ser celebrados como obras-primas que resistiram ao teste do tempo. A música de Michael rompeu barreiras raciais e transcendeu gêneros, atraindo uma gama diversificada de ouvintes.
Suas melodias contagiantes, vocais cheios de alma e ganchos cativantes cativaram o público em todo o mundo. Sua capacidade de se conectar com as pessoas por meio de sua música era inigualável, e suas canções continuam a repercutir entre fãs de todas as idades. Além de suas contribuições musicais, o impacto de Michael na cultura popular se estendeu aos seus movimentos de dança icônicos. O moonwalk, o robô e sua coreografia tornaram-se fenômenos culturais, inspirando gerações de dançarinos e artistas. Sua influência pode ser vista no trabalho de inúmeros artistas que imitaram seu estilo e homenagearam seus movimentos inovadores. As escolhas de moda de Michael também deixaram uma marca indelével na cultura popular. Seu fedora característico, suas jaquetas de inspiração militar e sua luva de lantejoulas simples tornaram-se símbolos icônicos de seu estilo único. Suas declarações de moda continuam a inspirar tendências e a influenciar o mundo da moda. A influência de Michael no setor musical vai muito além de seu próprio sucesso. Ele abriu o caminho para as futuras gerações de artistas, quebrando barreiras e desafiando normas. Seus videoclipes inovadores estabeleceram novos padrões para o meio, combinando narração de histórias, efeitos visuais e coreografias complexas. Artistas de vários gêneros citaram Michael Jackson como uma grande influência em seu próprio trabalho. Seu impacto pode ser visto nas apresentações e nos videoclipes de artistas como Beyoncé, Justin Timberlake, Usher e Chris Brown, entre muitos outros. Seu legado continua vivo, por meio dos artistas que ele inspirou, que continuam a levar sua influência para o futuro. Polêmicas e conspirações. Michael Jackson enfrentou uma série de controvérsias ao longo de sua carreira que deixaram um impacto duradouro em sua imagem pública. Desde as explosivas acusações de abuso sexual de crianças na década de 1990, que levaram a um controverso acordo financeiro firmado entre Jackson e os Chandler em 1994, até a misteriosa transformação da cor de sua pele, a vida de Jackson foi um assunto constante de especulação e fascínio. No início dos anos 90, o mundo foi abalado por alegações chocantes de abuso sexual infantil contra o rei do pop, Michael Jackson. Tudo começou em 1993, quando Evan Chandler, um dentista e roteirista, acusou Jackson de abusar sexualmente de seu filho de 13 anos, Jordan Chandler. No início, os Chandler pareciam ter um relacionamento amigável com Jackson. De fato, Evan Chandler incentivou a amizade entre seu filho e o ícone da música. No entanto, com o passar do tempo, as suspeitas de Chandler aumentaram, levando a uma reviravolta dramática nos acontecimentos. Em busca de um acordo financeiro, Chandler procurou Jackson para pedir dinheiro. No entanto, as duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre o valor e as negociações azedaram rapidamente. Frustrado com o impasse, Chandler decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Jordan Chandler, sob a orientação de seu pai, contou a um psiquiatra e à polícia que Jackson havia abusado sexualmente dele. Essa revelação desencadeou uma investigação em grande escala sobre as alegações, causando um choque em todo o setor de entretenimento e fora dele. A equipe jurídica de Jackson negou veementemente as acusações, alegando que Chandler estava tentando extorquir o ícone da música. Eles argumentaram que as alegações não passavam de uma manobra para garantir um acordo financeiro substancial. O próprio Jackson manteve sua inocência, insistindo que lutaria para limpar seu nome. À medida que a investigação se desenrolava, o circo da mídia em torno do caso atingiu um nível febril. As manchetes dos tabloides gritavam com sensacionalismo, pintando Jackson como um predador culpado. Fotografias pouco lisonjeiras foram publicadas, alimentando ainda mais a percepção do público sobre sua culpa. Apesar do retrato negativo na mídia, Jackson tinha seu quinhão de apoiadores. Sua irmã, LaToya Jackson, defendeu-o publicamente, afirmando que acreditava em sua inocência. Até mesmo sua então esposa, Lisa Marie Presley, ficou ao seu lado, oferecendo apoio inabalável durante esse período tumultuado. A investigação sobre as alegações envolveu entrevistas com a equipe de Jackson e outras crianças que passaram algum tempo com ele. Algumas crianças, como Brett Barnes e Wade Robson, admitiram ter compartilhado a cama com Jackson, mas negaram veementemente qualquer abuso sexual. Entretanto, a investigação não foi isenta de controvérsias. Houve reclamações sobre as técnicas agressivas de investigação empregadas pela polícia, que, segundo alguns, podem ter influenciado os depoimentos das crianças envolvidas. Em 1994, um ano depois que as alegações vieram à tona, Jackson e os Chandler chegaram a um acordo financeiro. Os termos do acordo foram mantidos em sigilo, mas foi informado que o valor era de cerca de 23 milhões de dólares. Muitos viram esse acordo como uma admissão de culpa, enquanto outros acreditavam que era uma medida estratégica para evitar um julgamento longo e caro. É importante observar que o acordo não afetou a investigação criminal em andamento. Apesar da resolução financeira, nenhuma acusação criminal foi registrada contra Jackson. A investigação envolveu dois grandes júris,
e mais de 400 pessoas entrevistadas em um período de 13 meses. Entretanto, a falta de provas físicas e a recusa de testemunhas importantes em depor acabaram levando ao encerramento da investigação em 1994. As acusações de abuso sexual infantil de 1993 tiveram um impacto profundo na carreira e na imagem pública de Jackson. Ele enfrentou boicotes, perdeu parcerias comerciais e teve projetos cancelados. Seu álbum History, lançado após as acusações, refletia sua raiva e mágoa com a imagem que a mídia fazia dele. As alegações de abuso sexual de crianças contra Michael Jackson em 1993 tiveram um impacto sísmico em sua imagem pública e posição comercial. Da noite para o dia, o outrora reverenciado rei do pop se viu no centro de uma tempestade na mídia que ameaçou manchar seu legado para sempre. Após as acusações explosivas, vários acordos de endosso foram cancelados, pois as empresas procuraram se distanciar da polêmica em torno de Jackson. As marcas que antes se alinhavam avidamente com o ícone da música agora temiam a possível reação negativa de se associar a alguém acusado de crimes tão hediondos. A cobertura da mídia sobre as alegações retratou Jackson como culpado, usando manchetes sensacionalistas e publicando fotos pouco lisonjeiras. Os jornais sensacionalistas, em especial, aproveitaram a oportunidade para explorar o escândalo, pintando uma imagem condenatória do ícone da música. O público, bombardeado com essas narrativas negativas, começou a questionar seu apoio inabalável a Jackson. Entretanto, em meio à tempestade de condenações, Jackson manteve firmemente sua inocência. Ele negou veementemente todas as alegações e acusou a mídia de manipular a situação para se adequar à sua própria narrativa. Jackson argumentou que foi vítima de uma campanha de difamação calculada, criada para destruir sua reputação e carreira. Após as alegações, Jackson enfrentou outras batalhas legais. Em 2003, ele foi novamente acusado de abuso sexual infantil, dessa vez por Gavin Arvizo, um sobrevivente de câncer de 13 anos. As acusações levaram ao julgamento do caso People vs. Jackson em 2005. O julgamento foi um espetáculo para a mídia, com câmeras capturando cada momento e o público aguardando ansiosamente o resultado. Para Jackson, era a chance de finalmente limpar seu nome e pôr um fim às acusações implacáveis que o atormentavam há anos. A acusação apresentou seu caso, pintando um quadro de Jackson como um predador manipulador que usou sua fama e influência para explorar crianças vulneráveis. Eles chamaram testemunhas, inclusive Arvizo e sua família, que testemunharam contra o ícone da música, contando detalhes perturbadores do suposto abuso. No entanto, a equipe de defesa reagiu, negando veementemente as alegações e desafiando a credibilidade das testemunhas da acusação. Eles argumentaram que a família Arvizo tinha um histórico de buscar ganhos financeiros por meio de acusações falsas, apontando inconsistências em seus testemunhos. Durante todo o julgamento, Jackson manteve sua inocência, assumindo o posto para se defender das acusações. Ele falou apaixonadamente sobre seu amor pelas crianças e sua crença na inocência delas. A equipe de defesa de Jackson argumentou que ele foi vítima de uma tentativa calculada de extorquir dinheiro dele, usando falsas alegações como meio de atingir seu objetivo. Após semanas de intenso drama no tribunal, o júri deliberou e deu seu veredicto, inocente de todas as acusações. A notícia repercutiu em todo o mundo, provocando uma mistura de alívio, descrença e controvérsia contínua. O veredicto foi visto por alguns como uma justificativa para as alegações de inocência de Jackson, enquanto outros questionaram a justiça do sistema judiciário. O julgamento foi altamente divulgado, e o frenesi da mídia em torno dele, sem dúvida, influenciou a opinião pública. Apesar do veredicto de inocência, o julgamento pouco fez para acabar com as controvérsias e conspirações em torno de Jackson. As alegações já haviam deixado uma marca indelével em sua imagem pública, e o julgamento só serviu para polarizar ainda mais a opinião pública. Posteriormente, outras alegações foram feitas contra Jackson, complicando ainda mais a narrativa sobre sua vida. Essas alegações, juntamente com as acusações anteriores, continuaram a alimentar as conspirações e controvérsias que cercam o rei do pop. É importante lembrar que o sistema jurídico opera com base no princípio da inocência, até que se prove o contrário. No caso de Michael Jackson, o júri o considerou inocente de todas as acusações, e ele manteve sua inocência até sua morte prematura em 2009. Além das alegações de abuso sexual infantil, a vida de Michael Jackson foi marcada por outras controvérsias e conspirações que aumentaram o enigma que o cercava. Um dos tópicos mais importantes de especulação foi a mudança de sua aparência, especialmente sua pele descolorida. A transformação de Jackson de sua pele marrom natural para um tom de pele visivelmente mais claro provocou um intenso debate e alimentou várias teorias. Alguns atribuíram sua pele mais clara a uma doença de pele chamada vitiligo, uma condição que causa perda de pigmentação. O próprio Jackson
reconheceu publicamente sua luta contra o vitiligo, afirmando que esse era o motivo de sua mudança de aparência. Entretanto, outros questionaram essa explicação, sugerindo que Jackson intencionalmente clareou a pele para se distanciar de sua herança afro-americana. Essa teoria ganhou força, com os críticos argumentando que o desejo de Jackson de se adequar aos padrões de beleza da sociedade o levou a alterar drasticamente sua aparência. Juntamente com as controvérsias em torno de sua pele, as alegações de abuso sexual continuaram a assombrar Jackson durante toda a sua vida. Apesar de ter sido absolvido no julgamento de 2005, as alegações deixaram um impacto duradouro em sua imagem pública e alimentaram debates contínuos sobre sua inocência. Também surgiram teorias da conspiração, sugerindo que o suposto envolvimento de Jackson com os secretos Illuminati teve um papel importante em sua carreira e vida pessoal. Acredita-se que os Illuminati sejam uma organização clandestina que controla eventos mundiais e manipula figuras influentes. Embora não haja nenhuma evidência concreta que ligue Jackson aos Illuminati, alguns teóricos afirmam que seu sucesso e influência foram resultado de sua associação com o grupo secreto. Essas conspirações geralmente se baseavam no simbolismo e na percepção de mensagens ocultas nos videoclipes e nas apresentações de Jackson. Alguns apontaram o uso de símbolos ocultos, supostas referências a sociedades secretas e supostos significados ocultos em suas letras, como prova de seu envolvimento com os Illuminati. É importante abordar essas controvérsias e conspirações com um olhar crítico. Embora elas possam cativar a imaginação e alimentar a especulação, é fundamental separar o fato da ficção. A pele descolorida de Jackson pode ser atribuída à sua luta contra o vitiligo, uma condição médica, e não a uma tentativa deliberada de se distanciar de sua identidade racial. Concluindo, as controvérsias e conspirações em torno de Michael Jackson deixaram uma marca indelével em sua vida e em seu legado. Desde as explosivas alegações de abuso sexual infantil até os debates sobre sua pele descolorida e o suposto envolvimento com os Illuminati, a história de Jackson é uma história de intrigas e especulações. Embora a verdade talvez nunca seja totalmente conhecida, é importante abordar essas controvérsias com um olhar crítico e separar o fato da ficção. As contribuições de Jackson para o mundo da música e do entretenimento não podem ser negadas, e seu impacto na cultura popular continua influente. Ao refletirmos sobre sua vida, lembremos-nos das complexidades de sua história e do legado duradouro que ele deixou. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração das controvérsias e conspirações em torno de Michael Jackson. Mantenha-se curioso, mantenha-se informado. Obrigado por assistir. Clique nos vídeos em sua tela para ver conteúdo semelhante.